Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Quero hoje compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero meditar contigo em algumas questões aqui sobre o livro de Neemias. Neemias era um copeiro do rei da Pérsia, vou fazer um breve resumo. Ele servia ao rei, mas ele ficou sabendo que a sua cidade natal, Jerusalém, estava com os muros derrubados, as portas derrubadas. E naquele tempo, uma cidade que os seus muros estavam derrubados, ele estava muito suscetível ao ataque do inimigo. E Neemias, ele sentiu pelo seu povo, por aqueles que eram da sua terra. E ele falou com o rei, ele foi então até Jerusalém, conseguiu materiais para reconstruir, começar o processo de reconstrução daquela cidade. E então Neemias chega lá, analisa tudo e ele começa o trabalho. Neemias, ele poderia ter ficado no palácio servindo ao rei, no seu conforto, mas Neemias era como um intercessor. Neemias se levantou. E quando Deus levanta algumas pessoas para fazer a diferença, elas se comovem com as injustiças. Então Neemias foi assim, ele se moveu pelo seu povo, ele não ficou restrito somente a ele, ao seu conforto, à sua casa, mas ele se moveu em algo muito maior que Deus colocou no coração dele. Mas quando ele se levantou para ir até essa cidade, para ele reconstruir, quando foi declarado, quando ele disse que ele tinha ido para reconstruir, então se levanta aqueles que se opõem à obra, levanta aqueles que não querem que os muros sejam reconstruídos, aqueles que zombam. E nós podemos ver no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 19, diz assim: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? E ali esses três começaram a se opor à obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias. E eu quero trazer para você, para nós meditarmos num primeiro item. Quando nós nos movemos a fazer algo que Deus coloca no nosso coração, os opositores vão se levantar. Os opositores vão vir talvez zombando ou questionando a tua fé ou questionando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Mas Neemias, ele não parou a obra que o Senhor havia colocado, lhe impelido de fazer. Neemias, ele continuou. Neemias, ele não parou a construção, embora tentassem fazer com que ele parasse com tudo, desanimassem aqueles que estavam juntamente com ele também, tentando contaminar tudo que estava à volta. Mas Neemias, ele estava firmado numa palavra e numa convicção de quem havia pedido para ele fazer aquela obra. Não era uma obra de homens, mas era uma obra que o Senhor o impeliu. E essa convicção nós precisamos ter no nosso coração para que nós não venhamos a nos abalar quando vêm as contrariedades, as palavras para tentar desanimar. E isso muitas vezes acontece, irmãos, com aqueles que são próximos a nós. Muitas vezes são os da nossa casa, que não querem com que a gente continue, que questionam a nossa fé e como nós estamos agindo. Mas essa firmeza de saber quem me deu a palavra, de quem é essa construção. Eu não estou construindo para mim, eu estou construindo uma obra muito maior. E essa convicção no coração de Neemias fez com que ele não retrocedesse, fez com que ele continuasse. E o inimigo insistia em tirar ele da posição que ele estava. Mas Neemias, lá no capítulo 6, verso 13, ele diz: eu estou fazendo
fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, ele estava lá construindo os muros, o inimigo tentando tirar ele do foco, e ele disse: eu não posso parar, eu não posso descer, porque eu estou numa grande obra. Ou seja, nada parou a convicção que Neemias tinha, aquilo que estava nas mãos dele para construir, nada tirou ele daquele foco que ele estava. E eu quero te dizer que muitas vezes o inimigo tenta tirar o nosso foco dos nossos olhos, ele tenta fazer nos distrair, descer da construção e nos envolver com muitas coisas. Mas Neemias tinha um foco, os olhos dele estavam na construção, os olhos deles estavam focados, ele instruía as pessoas que estavam à volta dele, construindo juntamente com ele instruiu, ele alertou, e ali estavam eles posicionados diante daquela construção. E nós precisamos ter a convicção, qual a voz do nosso chamado, qual é a voz que nos chama a uma construção, a uma grande obra. E essa voz é a que deve estar no centro, é esta voz que nós devemos ouvir. Quando o Senhor nos dá um chamado, Ele nos libera uma palavra. E essa palavra é aquilo que nos alinha com a vontade dEle. É essa palavra que nos mantém quando os dias difíceis vêm ou quando tentam nos tirar do propósito. Essa palavra é uma palavra de alinhamento. E eu creio que você tem uma palavra de direção para a tua vida. Então não pare a construção que você está. Não desanime. Você tem aquilo que é mais poderoso, que é a presença do Senhor na tua vida, é aquele que te fortalece em dia que as tuas mãos estão cansadas, que os teus joelhos estão cansados. É essa voz, é essa presença que te direciona todos os dias. Amém? Então não esqueça, foque. E outro item que eu quero compartilhar com você, no capítulo 4, verso 16, diz assim: quando o inimigo tentou fazer com que Neemias parasse, então foi um alerta para ele. E ele disse: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, eles estavam atentos à movimentação e eles estavam armados, posicionados também espiritualmente. Eu quero te dizer que quando você constrói, você precisa se dedicar também e estar alerta ao teu lado espiritual, você precisa estar conectado. A palavra de Deus diz que a nossa luta, elas não são contra pessoas, elas não são contra seres humanos, mas são contra seres espirituais, seres da maldade que intentam contra a nossa vida. E isso precisa estar muito claro em nós. A nossa luta não são contra pessoas, são contra seres espirituais. Então, espiritualmente, eu preciso estar posicionada, preciso estar com as minhas armas espirituais em dia, posicionado, para que o inimigo não venha me pegar desprotegida. Não. Enquanto alguns trabalhavam, outros estavam armados, posicionados, com espadas na mão, com lanças. E assim nós devemos nos posicionar no mundo espiritual. Enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós agimos, enquanto nós construímos, enquanto nós estamos no nosso propósito, as nossas armas espirituais precisam estar de pé. E essas armas espirituais são várias que o Senhor nos dá: jejum, oração, leitura da palavra, adoração. Eu preciso estar afiando as minhas espadas constantemente. Eu preciso estar posicionada no mundo espiritual, não só fazendo no mundo natural, mas espiritualmente eu preciso estar discernindo o que está acontecendo no mundo espiritual. E quando o inimigo vem, eu estou posicionada, eu estou com a espada, eu estou com o escudo, eu estou posicionada. E desta forma, queridos, nós vamos combater tudo aquilo que se levanta e se opõe à obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Porque não é exclusividade, queridos, sua, talvez uma batalha espiritual, pelo simples fato
de sermos chamados por Deus a fazermos uma grande obra, de sermos chamados filhos de Deus, o inimigo já combate contra as nossas vidas e a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Então nós precisamos discernir espiritualmente contra quem é a nossa luta e estarmos firmes, posicionados e não termos medo. Você não precisa ter medo, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, amém? A palavra de Deus nos garante que o Senhor dos exércitos, ele nunca perdeu uma batalha e é ele quem luta conosco, amém? Então você não precisa temer porque o Senhor está com você, apenas você precisa estar atento ao mundo espiritual e não parar a grande obra que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer, amém? Se ele confiou em tuas mãos é porque ele já te capacitou para isso, é porque ele já te posicionou no lugar certo, no momento certo, para que você venha a construir uma grande obra. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora, que você guarde esta palavra, posicionamento no mundo espiritual e não pare a obra que o Senhor confiou a ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Senhor, quando nós nos inconformamos com alguma coisa ali, o Senhor está nos levantando para agir, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha nos revestindo, Senhor, nos revestindo de autoridade, de poder, de ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que se levanta como espírito de oposição à vida dos meus irmãos, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo que vem como contrariedade, toda palavra contrária, toda zombaria, tudo que o inimigo intenta a nossa volta, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, todo laço do inimigo, nós declaramos por terra e sem efeito essas palavras em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, a vida do Senhor fluindo, Pai, um revestimento novo do Senhor, um revestimento novo das armas espirituais, Pai, levanta a vida dos teus filhos, aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, ele seja agora revestido de uma unção, de uma ousadia, de uma autoridade para se levantar contra toda a força do inimigo que se opõe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também recebam dessa palavra e dessa unção. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.